Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, né? Hoje, nós vamos ver um gênero textual diferente, ou seja, diferente não em relação à questão do poema, né? Mas nós vamos ver poema de cordel. Alguém já viu cordel? Bom, gente, uma literatura muito boa de ser lida, né? E nordestina, né, gente? Muitos cordelistas são nordestinos e é bem valorizado. Ela não é, no caso, de origem nordestina, mas daqui a pouquinho vocês vão ver de onde veio o nosso lindo e maravilhoso cordel. Vamos ao nosso slide. Bom, vou voltar aqui. Pronto. Literatura de cordel, aula 1. Karine Prado aqui. Sou eu, né, gente? Então, vamos lá. O que é literatura de cordel, professora? Bom, literatura de cordel é uma manifestação literária do interior do Nordeste brasileiro. É um gênero literário feito em versos, com métrica e rima e caracterizado pela oralidade e uma linguagem informal, que no caso, caracterizado pela oralidade, por quê? Porque, de certa forma, gente, agora não, mas antigamente ele era somente falado, não era escrito, né, que as pessoas não tinham instrução. Mas também a questão da linguagem informal é porque a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, né, com as pessoas que nós tínhamos intimidade. Não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem informal, né, cotidiana, certo? Essa tradição se popularizou no final do século XIX, quando tais poesias passaram a ser impressas em folhetos e vendidas em feiras. O nome cordel faz referência às cordas onde os folhetos ficavam expostos. Seu formato foi inspirado nos cordéis lusitanos, trazidos ao Brasil pelos colonizadores portugueses, né? Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados do país. Ai, Deus, a gargantinha já está dando uma puxadinha, né? Vamos lá? Próxima. Os folhetos de cordel medem cerca de 12 por 16 centímetros e, como são folhas dobradas, têm número de páginas sempre múltiplos de 4. Sua capa é feita em estilogravura e apresenta ilustrações que remetem ao conteúdo do poema, Karine. Vamos lá. As poesias de cordel retratavam a realidade do sertão nordestino e contavam histórias sobre os costumes locais, com forte utilização de humor e ironia. Sempre, né? Sempre tem aquela leve ironiazinha assim no cordel, né, gente? Além disso, serviam como fonte de informações para os moradores da região. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960, né? Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Bastante importante esses escritores brasileiros. Em relação à questão da origem da literatura de cordel, olha onde eu vou botar. Vou ficar aqui embaixo. Pronto. Em relação à origem da literatura de cordel, né, vamos lá. O formato dos folhetos tem origem nos cordéis portugueses trazidos para o Brasil durante a colonização. Esses folhetos retratavam histórias de reis e rainhas e eram populares também em outros países europeus, como Inglaterra, França e Espanha. Inicialmente, a poesia cordelista era marcada exclusivamente pela oralidade. As rimas feitas pelos poetas nordestinos eram faladas e cantadas, o que se justifica pelas altas taxas de oh, meu pai! Vamos repetir. Pelas altas taxas de analfabetismos na região. A língua queria enrolar de novo, mas foi, né? Vamos lá. Os cordelistas, gente. Os cordelistas, vamos voltar aqui para fazer uma correçãozinha básica. Vamos mudar aqui a apresentação. Vamos lá. Vamos corrigir logo, para que não fique feio, não é verdade? Corrigindo, voltando.
Voltando também a outra folha e voltando ao texto. Vamos lá. Os cordelistas, em geral, eram homens com pouca escolaridade e instrução. Muitos deles não chegaram nem a frequentar a escola e aprenderam a ler e escrever de maneira informal. Os temas das poesias de cordel trazem elementos da realidade sertaneja, tratavam das questões sociais e políticas e também serviam como fonte de inspiração para o povo nordestino. Mas, com o surgimento da imprensa e também com o crescimento da alfabetização, os folhetos passaram a ser impressos em papel, né? A passagem dos versos para a escrita, no entanto, nunca retirou da tradição o caráter da oralidade, o que é característica essencial do cordel até os dias de hoje. Muito importante isso. Vamos lá. O primeiro cordelista a imprimir seus versos foi Leandro Gomes de Barros, de 1865 a 1918, um dos maiores nomes desse estilo literário. Seu folheto foi impresso em 1907 e nas décadas seguintes várias editoras de cordel foram surgindo. Outros grandes nomes de cordelistas nascidos no final do século XIX são João Martins Ataíde, né, 1880 a 1959, Francisco das Chagas Batista, 1882-1930. Dentre os poetas nascidos já no século XX, destacam-se nomes como, né, Antônio Carlos dos Santos, Arievaldo Viana Lima, Expedito Sebastião da Silva, José Costa Leite, Manuel Monteiro, Patativa do Assaré e Zé da Luz, né, gente? Os mais conhecidos desses aqui, no caso, são Zé da Luz e Patativa do Assaré. É o que nós mais, assim, conhecemos cordéis por aí, né? Até porque Patativa do Assaré, ele também é muito divulgado nos livros. E vamos a mais uma página. Observe no texto do poema A Triste Partida, de Patativa do Assaré, o relato da realidade nordestina e a informalidade do estilo da escrita. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz, né? E aqui está uma xilogravura de Patativa do Assaré para que vocês possam conhecê-lo. Não é isso, gente? Vamos nós? Bom, aqui eu coloquei, né, na última página do slide, eu coloquei algumas capas de alguns cordéis, para vocês terem noção, né? Eles são feitos em folhas de papel ofício, normalmente, né, dobrados, como foi falado anteriormente. Vocês percebam que a ilustração da capa, tem tudo a ver com a história que contém o cordel, né? Aí tem o homem de quê, Karine? Não está dando para ver direito, que é Vitalino. É o homem de barro, Vitalino. Lampião, a chegada do velho Chico ao sertão, a história da literatura de cordel, Porto de Galinhas, Recife e suas culturas, né? Acho que é isso. Que não dá para ver direito, porque distorce um pouco a imagem, né? Mas aí eu coloquei que era para vocês terem noção de mais ou menos como eram as capas dos cordéis, né? Até porque quando vocês virem, geralmente vendem em feiras, mercados, aqui eu nunca vi, né? Até porque aqui em Itabaianinha parece que o cordelista que tinha, ele faleceu, a filha dele ficou fazendo cordel, mas eu não tenho bem certeza, né? Porque eu não sou daqui, eu não conheço bem essa história. Mas é bastante importante, né, que essa cultura popular, ela ganhe força, né? Se alguém gostar de escrever, se empenhar em fazer um cordel, ela é fácil de fazer. Cordel é parte da cultura popular de um povo, né? Do povo do Nordeste. Então, ele precisa ser valorizado, né? Vamos valorizar o cordel, gente. Vamos valorizar a cultura popular, certo? Bom, atividade, produção de cordel, página 113, né? Então, vamos ao livro didático, galerinha. Bom, no livro didático de vocês, tem um texto aqui para que a gente possa ler. E vamos à leitura do texto. Poema de cordel, né? Página 113, proposta 2. Você já leu e estudou alguns poemas de cordel. Agora, você e seu grupo vão criar um poema de cordel a partir das lendas pesquisadas e que deram origem ao verbete. Lembram que na atividade passada, né? Foi feito o quê? Uma pesquisa de uma lenda, a ilustração e depois o verbete
da lenda, né? Isso do que deu origem àquela lenda, no caso. Se vocês fizeram uma origem da mandioca, aí vocês desenharam, fizeram a lenda, a ilustração, depois o verbete, não é isso? Então, agora vocês vão fazer o quê? Vão fazer um cordel, certo? Bom, para se inspirar, lê as informações a seguir. Maurício de Souza e Fábio Sombra reescreveram a antiga história da Guerra de Troia em rimas, versos e cordel. Rimas e versos de cordel, com os personagens da Turma da Mônica jovem, fazendo os papéis de personagem como Aquiles, Homero, Helena e Heitor. Até a apresentação da obra feita em forma de poema de cordel, né? Aqui tem a Guerra de Troia em versos de cordel. Gente, Maurício de Souza, ele não só faz assim esse tipo de literatura gibi normal na casa, que vocês estão vendo que é a Turma da Mônica jovem, né, em cordel, mas ele tem várias outras coisas. Ele tem umas revistas que ele chama de Você Sabia, que trazem bastante curiosidades. E assim, ele é uma pessoa que ele não só foca em um nicho, não, ele diversifica, né? E isso, de certa forma, faz a gente gostar muito de ler as coisas que Maurício de Souza produz, né? Vamos lá. A Guerra de Troia em versos de cordel. Maurício de Souza e Fábio Sombra, em nova parceria, trazem agora aos seus leitores a imagem e poesia, uma antiga história grega de coragem e valentia. Neste livro que escreveram com capricho e com amor, vamos conhecer heróis de coragem e de valor, como o bravo grego Aquiles e o forte troiano Heitor. Embarque com a turma jovem e com Homero Menestrel. Nesta época, a aventura posta em tintas no papel. A Guerra de Troia em traços e rima de bom cordel, né? Vejam como é gostoso, né? Como soa bem, não é isso? Bom, agora vamos passar para a página 114 para a gente ver as orientações, né? Primeiro o planejamento, depois as orientações para a produção do cordel de vocês. Vamos lá, galerinha? Bom, planeje seu texto. Transcreva os itens do quadro e responda a cada um deles como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto, né? Para escrever o poema de cordel. Qual é o público leitor do texto? Que linguagem vou empregar? Que estrutura o texto vai ter? Onde o texto vai circular? Bom, vocês percebem que o livro de vocês trazem sempre essas 4 perguntas, mas vocês podem, no caso, aumentar, né? Porque no caso do cordel, ele pede que sejam feitas mais perguntas em relação ao planejamento, certo? Muito importante isso. Não se limitem somente a essas perguntas do planejamento, não, ok? Agora vamos para as orientações de produção? Vamos lá? Como o poema de cordel será baseado em uma lenda, os versos terão como tema a história narrada nessa lenda. De qualquer modo, antes de escrever o texto, selecione as informações mais importantes que serão transformadas em versos. Você pode substituir e acrescentar palavras à produção, mas não pode alterar o tema e o modo como a história acontece. Um dos trabalhos do poeta é lidar com a palavra, não apenas para criar efeitos de sentido, mas também sonoridade. Se você escolher dar ênfase a esse aspecto, escreva alguns versos buscando perceber a seleção e combinação dos sons e das palavras. Organize os versos e verifique se eles produzem o efeito que deseja quanto ao sentido, à sonoridade e ao ritmo do poema. Lembre-se de que um poema não precisa necessariamente ter rimas, porém, se achar interessante, pode empregá-las nas estrofes. Eu creio que eu gosto muito das rimas nos poemas de cordel. Gosto muito. Busque usar imagens poéticas. Uma dica para consegui-las é usar a linguagem figurada. Por meio dela, o que parece difícil de expressar pode se transformar em versos muito interessantes. Retome os poemas de cordel visto no capítulo e veja como os poetas constroem as imagens poéticas nos seus versos. Organize a escrita do texto no espaço da folha. Você já sabe qual é a forma usada para escrever um poema. O que é a forma usada para escrever um poema não obedece à organização em parágrafos, mas à organização em versos, não é isso? Dê um título ao poema. O título não precisa ser exatamente o título da lenda tomada como base, mas deve ter relação com ela e com os versos escritos. Avaliação e reescrita, né, gente?
Depois de terminarem a produção, façam uma leitura do poema em voz alta para o grupo e verifiquem se querem modificá-lo, alterar palavras e a combinação delas, acrescentar ou retirar versos, continuar o texto. Verifiquem se o ritmo do poema ficou agradável. Se vocês optarem por fazer um poema com rimas, vejam se elas produziram o efeito sonoro desejado. Reescrevam os versos até atingirem seus objetivos. Verifiquem se vocês escreveram corretamente as palavras. Caso haja qualquer dúvida, consultem o dicionário ou conversem com o professor. Passem o texto a limpo e entreguem-no ao professor. Guardem uma cópia para ensaiar a declamação proposta na próxima sessão. Esses resultados serão expostos em um grande painel e publicados em um blog da turma, página da escola, em rede social, mídia social. Bom, né? Infelizmente, gente, o máximo que vocês vão fazer é, vocês vão pegar esse cordel, né? De certa forma, produzir da forma que está pedindo aqui. Se quem souber desenhar, desenha, produz o cordel de acordo com o que está aqui nas orientações e no planejamento, certo? Depois de produzir o cordel, né? Lembrando de usar as figuras de linguagem, né? Que é para produzir essa sonoridade, essa musicalidade que o cordel tem. Então, usem o dicionário, né? Usem e abusem do dicionário, da linguagem figurada que traz essa riqueza, né? Ao nosso cordel, certo? O que é que vocês vão ter que fazer? Depois que vocês fizerem essa atividade, né? Dobrar tudo direitinho, construir tudo direitinho, vocês vão tirar foto desse cordel e enviar para a professora de vocês, certo? Caprichem, gente. Eu sei que daí aí dentro dessa cabecinha de vocês tem muita coisa a ser explorada ainda, né? Caprichem, abusem das rimas, procure ver, tentem musicalidade, né? Tentem inserir musicalidade ao poema de cordel de vocês, certo? Não precisa pegar a lenda que vocês vão fazer e copiar, não. Vocês vão pegar as partes mais importantes, como orienta o livro, né? Pegar as partes mais importantes e tentar fazer rimas com elas, né? E dessa forma deixar tudo lindo e maravilhoso, ok? Então, pessoal, nossa aula acaba por aqui, né? Como sempre digo, se cuidem, fiquem em casa, se protejam, protejam as pessoas que vocês amam, certo? Vamos ao nosso abraço virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.